Boa noite. Estamos iniciando mais uma aula sobre equação de segundo grau. Para você que quer um auxílio do que seria então a equação de segundo grau e como resolvê-la. Nessa primeira aula nós iremos tratar das equações completas. E na próxima aula, fique de olho no canal. Sairá a resolução de equações incompletas. Então, nesse primeiro vídeo, iremos aprender equações completas. Então, você possa curtir o nosso vídeo, que você possa compartilhar com seus amigos, para que todos possam aprender. Se tiver em dúvida, coloque em nosso canal a dúvida que você tem, para que nós possamos, na medida do possível, compartilhar com vocês e retirar todas as dúvidas, ok? Boa aula! Essa aula, inicialmente, nós vamos tratar de equação de segundo grau e equação completa. Então, nós vamos aprender o que é uma equação de segundo grau e saber resolvê-las. Nessa aula, especificamente, somente as completas. As incompletas veremos na próxima aula. Conceito. Para nós estudarmos a equação de segundo grau, é necessário que nós entendamos o conceito. Então, a equação de segundo grau é aquela que apresenta apenas uma incógnita. E essa tem o grau 2. O que é incógnita? A letra aqui, no caso, a incógnita que eu tenho é a incógnita x. É uma letra que pode ser substituída por um valor numérico. O grau 2 é o expoente 2. Então, essa é uma equação de segundo grau completa, onde eu tenho os termos x ao quadrado, a, x, b e o c. É o termo independente. Os termos que está sozinho, só tem somente um número. Os coeficientes a, b e c são números reais, e o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, neste caso, todo este termo igualaria a zero e eu ficaria somente com essas duas partes e não seria mais uma equação de segundo grau. Essas letras a, b e c são chamadas de coeficientes da equação. Então, toda vez que nós falarmos de coeficiente, você já sabe que é o a, o b e o c. Vamos ver alguns exemplos de equações completas. Aqui nós temos menos 5x ao quadrado mais x mais 9 igual a zero. Um segundo exemplo, menos x ao quadrado menos 3x mais 7 igual a zero. E 2x ao quadrado mais 20x menos 5 igual a zero. Percebam que aqui em todas elas nós temos as três partes. Essa parte é a parte do a, seria o menos 5. O b, que não tem nada, nós dizemos que é 1. E o mais 9 seria a parcela c. E assim por diante. Agora, as incompletas. Nós temos três exemplos. Essa parte aqui, esse primeiro exemplo, ele é incompleta. Em C, não teria essa parte numérica, tá vendo? Aqui não tem. Essa segunda parte tem a parte numérica, mas não tem a segunda parcela, que seria somente o x. Essa já não tem nenhuma nem outra. Não tenho nem a parte do x, nem a parte numérica. Somente a parte do x ao quadrado. Essa primeira, nós vamos estudar mais aprofundadamente nas próximas aulas. Essa seria incompleta em C, essa incompleta em B, essa incompleta em B e C. Agora nós vamos identificar os coeficientes a, b e c, que é importante para nós resolvermos a equação completa. Primeiramente, identificamos do primeiro exemplo, nós temos aqui menos 5x ao quadrado mais x mais 9. Os coeficientes serão a, menos 5. Observe que, juntamente ao x ao quadrado, eu tenho o número menos 5. Então, esse número menos 5 representa o meu coeficiente a. O meu coeficiente b é aquele que está juntamente do x. Nesse caso, como não tem nenhum valor numérico, ele fica sendo número 1. E o 9 seria o termo que está sozinho, sem letra alguma. Então, neste caso, é o mais 9, mas eu não preciso colocar o sinal positivo. Aqui, o segundo exemplo, observe que nessa primeira parcela eu não tenho número. Então, como eu tenho o sinal de menos, esse a vai ser o menos 1, observe. Aqui na segunda parte eu tenho menos 3 e na terceira o c, que seria o 7. Então está bem claro essa aqui. Lembrando que quando eu não tenho um valor numérico aqui,
esse valor será menos 1. E a terceira parte, que é o terceiro exemplo, onde eu tenho um A igual a 2, um B igual a 20 e um C igual a menos 5. Lembrando, se eu não tiver alguma dessas partes, ou B ou C, ele fica valendo 0. Por exemplo, se eu não tivesse que fosse menos 5x ao quadrado mais 9, o B meu seria 0. Agora, nós vamos estudar agora o discriminante, delta. Ou seja, agora nós já estamos entrando na parte de resolução da equação do segundo grau. O discriminante ou delta é a parte integrante da fórmula de Bhaskara. Então, o discriminante é calculado pela fórmula. Essa parte aqui já é uma parte de uma fórmula que nós vamos calcular, que é chamado de Bhaskara. Foi o matemático que desenvolveu esse cálculo e chegou nessas expressões, nessa equação. Essa equação é dada por delta. Essa letra é uma letra grega, que simboliza esse discriminante. É dado pela fórmula b elevado ao quadrado, aqueles coeficientes a, b e c que nós falamos anteriormente, onde o b vai ser elevado ao quadrado, e eu vou fazer menos 4, que é da fórmula, vezes o coeficiente a, vezes o coeficiente c. E em relação à resolução de uma equação de segundo grau, nós temos três possibilidades. A primeira, o delta igual a 0. Quando eu calcular esse valor numérico, esse valor for igual a 0, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Por exemplo, se eu tiver uma raiz 5, a outra também será 5. Se eu tiver um delta maior que 0, ou seja, um valor positivo, a equação terá duas raízes reais e diferentes. Ou seja, se eu tiver uma menos 1, eu posso ter outra menos 5 ou outra 3. Os dois valores nunca serão iguais. E quando eu tiver um delta menor que 0, ou seja, um valor negativo, a equação não terá raízes reais. Ou seja, no conjunto dos números reais, eu não possuo nenhuma solução. Agora nós vamos falar da fórmula de Bhaskara, que é essa aqui que vocês estão vendo. A fórmula de Bhaskara nos permite calcular as raízes, quando elas existirem. Lembrando que quando o delta for menor que 0, não teremos raízes reais de uma equação de segundo grau. Então vejamos abaixo essa fórmula, eu vou aquele mesmo coeficiente b, menos o coeficiente b, mais ou menos o raiz quadrada do valor de delta que nós calculamos anteriormente, dividido por 2 vezes o a. Esse mais ou menos, nós vamos entender mais para frente, é de onde que vai sair as nossas raízes. Lembrando que a nossa equação de segundo grau, ela possui duas raízes. Após calcularmos os valores de delta, usamos a fórmula para calcular as suas raízes. Então, neste caso, nós vamos calcular o delta primeiramente. Esse valor de delta, nós vamos inserir ele dentro dessa fórmula, dentro dessa raiz, e assim calcularmos as suas raízes. Observação. Uma equação de segundo grau sempre terá duas respostas, ou seja, duas raízes, uma chamada de x' e a outra chamada de x duas linhas. É o x com uma aspas e o x com duas aspas. A solução, então, vai ser solução igual um x', vírgula, o x duas linhas, se forem diferentes ou se forem iguais. Mantendo aqui a sequência menor, maior, sempre menor, maior. Exemplos. Então vamos para o exemplo de cálculos. No primeiro exemplo eu quero calcular as raízes dessa equação. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Primeiramente nós devemos identificar os coeficientes, aqueles que nós vimos lá no início. Então, os coeficientes daqui, você pode observar que aqui não tem nenhum valor numérico, então o A igual a 1, o B igual a 5, correto? E o C igual a 6. Identificamos os coeficientes, agora nós vamos calcular o valor de delta. Então, essa é a fórmula, repetindo a fórmula. Então, nós temos o delta 5 ao quadrado, que seria o B, esse número, valor elevado ao quadrado. Aqui nós já observamos que nós vamos ter duas raízes diferentes, porque esse delta vai ser um delta positivo.
Observem que o valor aqui deu 1, positivo. Então, eu tenho 5 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado vai dar um valor de 25. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes C, que é 6. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Como eu tenho somente o sinal de menos, eu tenho 25 menos 24, um valor de positivo de 1. Então, teremos duas raízes reais diferentes. Nesse caso, podemos prosseguir com o cálculo. Nós temos aqui a continuação do exemplo. O terceiro passo é calcular as raízes pela fórmula de Bhaskara. Aqui, repetir a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho menos o B. O nosso B lá, lembrando que é o 5, né? Então, coloquei aqui menos o 5. O valor 5 mais 5, não preciso colocar o mais, então fica menos 5. Mais ou menos a raiz do delta que nós calculamos. O valor de delta substituindo aqui é 1, né? Se você voltar aqui, ó, o delta nosso é 1, o B é 5, o A é 1 e o C é 6. Então, fazendo os cálculos, eu vou ter menos 5 mais ou menos raiz de quadrada de 1, é o valor 1, e 2 vezes 1 é 2. No quarto e último passo, nós vamos calcular o x' e x'. Lembra que eu falei com vocês desse mais ou menos? Esse mais ou menos vai entrar aqui, ó. Eu tenho um valor positivo de 1 e um valor negativo de 1. Uma hora eu vou usar o mais e na outra hora eu vou usar o menos. Geralmente é se usado o mais com o x' e o menos com o x'. Então eu vou ter menos 5 mais 1. Então eu tenho menos 4 dividido por 2, eu vou ter menos 2. E aqui menos 5 subtraindo menos 1, eu vou ter menos 6, dividido por 2, eu tenho x' igual a menos 3. Então, solução, eu tenho menos 3, que é o menor, e o menos 2, na ordem, o menor e o maior. Ok? Vamos para um segundo exemplo. Calcular as raízes da equação. X ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 4x, mais 2 igual a 0. Seguindo os mesmos passos do exemplo anterior, identificando os coeficientes. O A aqui, no caso, é 1, 2, desculpa. O B é menos 4 e o C é 2. Então, agora calculando o delta, novamente a fórmula, eu tenho que menos 4 elevado ao quadrado, que é da fórmula, o B, menos 4 vezes o A, que é 2, e o C, que é 2 também. Então, eu tenho menos 4 elevado ao quadrado, eu tenho mais 16, não preciso pôr o sinal, e aqui 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Como eu tenho o sinal de menos, menos 16. 16 menos 16, eu vou ter um delta igual a 0. Neste caso, eu tenho duas raízes reais iguais. Ou seja, o mesmo valor de x' eu vou ter para o x'. Vamos ver os próximos passos, como é que fica. Então, calculando pela fórmula de Bhaskara, observe que eu tenho dois sinais de menos. Por quê? Um sinal de menos é da fórmula e o outro sinal de menos é do número, que o B da nossa equação é menos 4. Então, menos com menos, eu vou ter um valor de mais. Não coloquei aqui, porque não é necessário. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é o nosso delta, que nós calculamos. 2 vezes o A, o nosso A é 2. Então, tenho 4 mais ou menos 0, que a raiz de 0 é 0, dividido por 4. Observe que eu somar no quarto passo ou subtrair 0, não vai alterar nada o meu cálculo. Sendo assim, eu tenho 4 mais 0, 4. Sobre 4, 4 dividido por 4, eu tenho x' igual a 1. E eu tenho x' subtraindo 0, também não vai alterar nada. Eu vou ter um x' igual a 1. Então, a minha solução é 1 e 1. Ou seja, eu tenho as raízes reais e iguais. E um terceiro caso, para que nós possamos finalizar, calcular raízes da equação menos 3x ao quadrado mais 5x menos 9 igual a 0. Então, primeiramente, identificamos os coeficientes, seguindo os mesmos passos. Eu tenho aqui menos 3, que é o meu A, o 5, que é o meu B, e o C, que é menos 9. Daí, calculamos o delta. Aqui eu tenho a fórmula, novamente. Então, calculando o delta, eu tenho 5 elevado ao quadrado,
que é o meu B, que vai dar 25, né? Aqui eu tenho 3 valores, observe que eu tenho 2 valores negativos, tanto o A quanto o C são negativos. E eu tenho o valor negativo do menos 4, que já é da fórmula. Então, eu tenho menos com menos, mais, multiplicado por menos de novo, da regra dos sinais, né? Eu tenho o valor negativo. Então, eu tenho 25, que é 5 ao quadrado, menos 108. Lembrando que vocês têm que multiplicar esses 3 valores e subtrair ou somar desse valor que é elevado ao quadrado. Então, subtraindo 25 menos 108, 108 é maior, então eu vou ter um valor negativo de menos 83. Nesse caso, não existem raízes reais, ou eu posso representar matematicamente dessa forma. Não, esse símbolo de não existe em R, ou seja, conjunto dos números reais. Então, neste caso, eu não terei raízes reais, somente terei raízes no conjunto dos números imaginários, que são números que são estudados geralmente no terceiro ano do ensino médio, que neste caso que não vem ao caso para a gente. Então a gente chegou nesse valor de delta menos valor negativo, eu coloco minha resposta, não existe raízes reais, e paro o meu cálculo por aqui. Tá ok? Estamos finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês se inscrevam no canal, Matemática é Fácil, do professor Douglas. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.